Shalom, igreja. Que alegria estarmos nessa manhã aqui para celebrar aquele que é a nossa vida, é a nossa vitória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? É a minha vida, é a sua vida, é o que somos, é o que temos, é o que podemos fazer. É dele, por ele e para ele todas as coisas. O foco central das nossas vidas, nossa grande paixão, nosso grande amor. Eu confesso, vocês já sabem que para mim sempre é muito difícil estar aqui. A princípio eu nem ia estar, e eu até preferia estar sentado aí. Mas meu digníssimo ali falou, não, você vai ministrar. Na verdade, o Senhor. Então eu creio que Deus tem um recado do coração dele para você. O instrumento que ele escolheu nessa manhã, nessa primeira palavra sou eu. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Então, capítulo 21 do livro de João. Nós vamos ler alguns versículos. E quero aproveitar, agradecer e honrar a presença dos pastores que estão aqui entre nós. Vocês são dessa casa também. A nossa casa está sempre com as portas abertas. Vejo gente de longe, Anderson e Beth. Sei que tem outros que vieram lá do Nordeste, Ana, Nogueira. Muito obrigados aqui de perto, que são filhos. Vocês honram a nossa casa. Que alegria temos sempre de receber vocês. A nossa mesa aqui. Nós não temos tudo está nele, no Senhor, mas o que Deus tem dado para nós está liberado com alegria e gratidão para cada um de vocês. Venham, se assentam, comam, abençoe o rebanho de vocês, que Deus os faça prosperar onde Ele os plantou, que ali vocês se multipliquem, que o Senhor seja visto na casa de vocês, na vida de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos lá. João capítulo 21, versículo 15 ao 22, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Bom, esse episódio aqui aconteceu logo após a multiplicação dos peixes ali, né, depois da ressurreição de Jesus, quando estava Pedro com mais 6 dos discípulos no barco, sem pegar nada, e Jesus estava na praia aguardando-os com a sua fogueira, o seu peixinho, o seu pão, e eles estão vindo, e Jesus fala: olha, vocês têm pão aí? Vocês têm peixe aí? E eles respondem: não. É lógico que Jesus sabia. Então Jesus fala: então joguem do lado direito, e eles jogam. E quando eles jogam, que não conseguem mais puxar as redes de tão pesadas, eles ficam sabendo que é Jesus, e João fala: é o mestre, e Pedro abandona o barco, as redes, os peixes e seus amigos, e vai em direção a Jesus. E ali Jesus o serve, e depois Jesus estabelece esse diálogo aqui. Na verdade, parece uma reprise daquilo que aconteceu no chamado de Pedro. Vocês vão lembrar, Pedro estava, depois de uma madrugada inteira sem pescar, lavando as suas redes ali, João, junto com Tiago e João, e Jesus se aproxima e entra no barco de Pedro, e depois fala para ele voltar ao mar. Fala: Pedro, volta ao mar.
e lança a rede novamente do lado direito e você vai pescar. E você sabe que Pedro também vem puxando aquelas redes super pesadas, pede ajuda para os seus amigos que o ajudam, e depois, quando chega ali na praia, ele reconhece Jesus como Senhor e fala: eu sou pecador, afasta-te de mim. E Jesus ali estabelece o chamado de Pedro. Ele diz: daqui em diante você não será mais pescador de homens, pescador de peixes, mas de homens. Ali Jesus estabeleceu o seu chamado. Mas algo aconteceu, queridos, que Pedro novamente está no mar. Daquele dia que Pedro fala, e deixando tudo seguir, Pedro havia feito a pescaria da primeira vez, Pedro havia puxado as redes junto com seus amigos, e chegando ali na praia, falou: Jesus, tu és o Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. E ali Jesus estabeleceu o chamado de Pedro, falando: Pedro, o seu lugar não é o mar, daqui em diante, sabe o que é em diante? É até a sua morte, daqui para frente você vai ser pescador de homens. Mas algo aconteceu que fez Pedro abandonar o seu propósito, o seu chamado, e voltar ao mar. E o que aconteceu está narrado alguns capítulos antes, alguns dias antes, e eu gostaria de ler com você. Está em Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35. Depois da Santa Ceia, a última ceia que Jesus teve com seus discípulos, diz assim, versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Depois da ceia, Pedro está aqui reafirmando, fazendo aqui as suas juras de amor, falando: Jesus, eu sou capaz de dar a minha vida por ti, ainda que todos te neguem, te abandonem, eu jamais farei isso. E a gente sabe bem o que aconteceu. Aliás, Jesus sabia e o alertou e o avisou: você vai me negar. Ele falou: de maneira alguma. Eu queria saber de vocês aqui, por que Pedro estava falando daquela maneira tão enfática? Será que ele queria impressionar os demais? Será que ele queria se sobressair aos demais? Falar: olha, não, quem ama o Senhor de fato sou eu. O meu compromisso com Jesus está além de vocês. Será que Pedro queria... Ali estava fazendo, na verdade, uma encenação, um teatro, falando, né? Ai, Jesus, você é tudo para mim, eu jamais vou te negar. Por que será que Pedro estava falando daquela maneira? Eu, de fato, creio que Pedro estava falando da mais pura sinceridade do seu coração. Eu creio que naquele momento, ele estava convicto de que jamais abandonaria o Jesus, e que o seu amor pelo Senhor estava firme como uma rocha, e que ele seria capaz de dar a sua vida por Jesus. Eu não creio que Pedro estivesse mentindo ali, ou encenando ali. Eu creio que ele estava falando verdade. Daqui a pouco a gente vai ver que de fato, Pedro amava Jesus. E agora lá vem Jesus que não desiste de ninguém, que vai atrás de cada um de nós, porque lá em Jó fala que os seus planos não podem ser frustrados. Jesus vai atrás de Pedro. Aliás, antes ele manda um recado pelos anjos. Os anjos, quando veem as mulheres no túmulo, os anjos falam: olha, fala aos discípulos e a Pedro, que eu vou aguardá-los na Galileia. Então Jesus está atrás de restaurar, de resgatar o coração de Pedro e o seu propósito. Na verdade, Pedro está aqui totalmente retrocedendo, e Jesus quer fazer com que ele rompa novamente. Rompa com as questões da sua alma, com as suas dúvidas, com os seus medos. Ele havia fracassado pelo seu medo, pela sua arrogância. E agora Jesus volta e estabelece esse diálogo com Pedro na intenção de restaurá-lo. E o diálogo de Jesus é meio
talvez constrangedor, incômodo para Pedro, a ponto dele se entristecer. Ele não está se alegrando porque Jesus está insistindo em uma única pergunta. Não sai daquele assunto. Ele fica perguntando: mas você me ama, Pedro? Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? E aquilo parece que vai constrangendo. E eu não sei por que você... Não sei se você já parou para pensar por que Jesus insistiu tanto nessa pergunta. Eu, a princípio, achava que Jesus queria falar para Pedro: Pedro, dá uma olhadinha no seu coração e vê se você me ama mesmo. Não sei, há algumas possibilidades. Talvez Jesus quisesse baixar a bola de Pedro e falar: Pedro, isso que é amor? Você não tinha falado lá? Então, talvez Jesus quisesse fazê-lo refletir, tipo... Isso é o seu amor? Você disse que iria até a morte por mim? Você me ama mesmo? Será que Jesus está querendo culpar Pedro da sua traição, do seu medo? Ou talvez expor a arrogância do seu coração, a soberba? Não, ainda que todos venham te negar, eu jamais te negarei. Será que Jesus está querendo suscitar dúvida no coração de Pedro? Pedro, será que você me ama? Mas será? Eu achava que amava, mas eu não sei agora. Qual o propósito de Jesus insistir? Porque, na verdade, a restauração de Jesus na vida de Pedro, o rompimento se dá por essa pergunta. E algumas outras coisas que nós vamos ver aqui. Mas qual o propósito? Por quê? E onde está o poder dessa pergunta inquietante que foi capaz de reverter a desistência de Pedro, o abandono, os sofismas que estavam prendendo no seu fracasso? Porque, afinal de contas, Pedro fracassou nas suas promessas, fracassou no seu amor. Aquilo que ele prometer, ele não foi capaz de cumprir, por conta do seu medo. Talvez, não sei, da sua soberba. Mas pressionado, Pedro mentiu, Pedro traiu. E agora Jesus está aqui confrontando? Não, no meu modo de enxergar, não. Jesus não está querendo apontar aqui falsidade e hipocrisia. Tanto é que Jesus está reafirmando o amor de Pedro, que ele fala: Pedro, vai chegar um dia em que você vai dar a sua vida por mim de uma maneira mais trágica possível. Jesus já sabia disso. E se Jesus já sabia que Pedro iria dar a sua vida, e a história conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Se Jesus já sabia disso, que o amor de Pedro levaria a dar a sua vida dessa maneira, por que Jesus está insistindo: Pedro, tu me amas? Envergonhá-lo, culpá-lo, expô-lo, constrangê-lo, humilhá-lo? Por quê, irmãos? Que pergunta é essa, mais intrigante, que trouxe o seu resultado? Com certeza trouxe o seu resultado na vida de Pedro. E é interessante que quando Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus cala. E quem cala consente. Jesus não fala: não estou sabendo de nada. Pelo contrário, não estou sabendo, eu não sei de nada. O seu amor, não, eu sei que você me traiu, que você negou, que você teve medo, é isso que eu sei. Mas Jesus não rebate. Jesus era bom para rebatê-lo. Como, por exemplo, lá no dia da ceia, que Pedro falou: eu sou capaz de dar a minha vida, ainda que todos te neguem. Jesus falou: essa noite você vai me trair. Então Jesus poderia muito bem falar: não, Pedro, amor, eu estou aqui para você rever a qualidade do seu amor. Mas Jesus não fala nada. Pelo contrário, Jesus endossa o chamado de Pedro, mesmo depois do que Pedro fez. E eu quero ver aqui com vocês o porquê e onde estão as entravas que fizeram com que Pedro desistisse, e qual era o foco de Jesus em fazê-lo enxergar o amor que Pedro tinha por ele. Porque Jesus está querendo falar: Pedro, olha o seu coração, você me ama. Na verdade, Jesus não está querendo colocar dúvidas. Jesus está querendo falar: Pedro, olha seu coração, você me ama. Porque ele falou: você vai morrer por mim, cara. E é por isso que eu estou aqui. O meu propósito por você continua, porque você me ama. Mas então por que Jesus está perguntando
3 vezes. E eu quero aqui falar com vocês a respeito de 3 coisas que envolvem essa pergunta e esse contexto aqui. Primeiro, Jesus queria restabelecer, restaurar o propósito. Não era o amor, era o propósito na vida de Pedro. O que Jesus está querendo falar é, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, eu sei que você me ama, por que você não está fazendo aquilo que eu te pedi? Se você me ama, você me obedece. Quem ama, cumpre o propósito. Quem ama, obedece. E Pedro está falando, Jesus está falando para Pedro, Pedro, você me ama e eu não estou entendendo, porque você está fora do propósito. Na verdade, haviam cadeias de culpa, de condenação, de fracasso, de vergonha na vida de Pedro. E outras que nós vamos ver aqui. Mas o que Jesus está querendo falar é, eu estabeleci um propósito na sua vida. Desde o dia que te tirei do mar e falei, daqui para frente você vai ser pescador de homens. E esse é o caminho que eu espero te encontrar todos os dias da sua vida. Mas agora você voltou para o mar. Deixa eu te falar, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E o nosso amor vai ser mostrado na medida em que somos fiéis a esse propósito. Não adianta falarmos que amamos ao Senhor, se não cumprimos aquilo que está no seu coração, se não agradamos ao Senhor, se não correspondemos à sua voz, ao seu querer. Não é assim nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. Não adianta o marido falar para a mulher, mulher para o marido, os pais para os filhos, filhos para os pais, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas jamais faz a vontade um do outro, não tem prazer em agradá-lo. Muitas vezes estamos amando, porém errando no propósito. Não estamos deixando de cumprir a vontade do Senhor para cada um de nós. A palavra fala em Salmo 139 que Ele nos deu vida para um propósito, que os nossos dias foram contados e escritos, cada um deles, pelo Senhor, para que nós cumpramos o seu propósito nessa terra. Deixa eu tirar meu cinto aqui que saiu, irmãos. Perdão. Nós nascemos com um propósito. E fora dele não tem como agradarmos ao Senhor, ainda que estejamos fazendo coisas que não são pecado, como Pedro. Pedro voltou para o mar e é pecado ser um pescador? Não. Não é pecado para quem é um pescador, para quem foi chamado para ser um pescador. Porque... não sei, você se lembra da escola dominical lá atrás, quando nós aprendemos que pecado é errar o alvo. Então, qual é o alvo de Deus para a minha vida? Com certeza, naquela época, Jesus conheceu alguns pescadores, outros tantos, que Jesus não tirou do mar. Falou, não, meu propósito para você é que você continue como pescador, refletindo a minha luz. Assim como aquele endemoniado que foi liberto lá em Gadara, vocês vão lembrar, que ele falou, Senhor, deixa-me ir contigo, quero te seguir, eu quero ser um dos teus. Jesus falou, não, para você é na sua casa, na sua família, na sua terra. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Não adianta nós queremos ir pelo o que nós achamos mais fácil, ainda que pareça correto. Não adianta você, que é um homem de negócio, querer ser um pastor, porque não vai dar certo. E você vai frustrar o coração de Deus. E quem ama está no lugar que Deus escreveu para estar. Não adianta você, que é um pastor, querer ser um homem de negócios. Me lembro bem, ainda no começo do nosso ministério, que a situação financeira era bem apertada para as nossas vidas. Em que meu sogro ofereceu para a Dani e falou, olha, ele tinha madeira lá no norte, extraía madeira e vendia para algumas madeireiras. E ele falou, Danilo, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma madeireira aí para você cuidar. E eu envio a madeira daqui para aí, para você complementar a sua renda. E aquilo com certeza foi uma tentação para nós, porque a gente vivia uma vida bem apertada, bem justa. E começamos a orar, e o nosso coração ficou assim, com uma expectativa boa. E eu lembro muito bem que Dani chegou para o pastor Vitor, já falecido, já promovido, e falou, Vitor, eu tenho essa proposta do meu pai, o que você acha? E ele respondeu, o que Deus falou para você fazer? Ele disse que você abrisse uma madeireira, Ele te permite fazer isso. Eu entendo que tem pastores aqui que têm uma profissão paralela,
Mas perguntou, o que Deus falou para você? E Dani falou, eu não ouvi Deus. Ele falou, então não abra. Foi a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Ainda que o preço pareça maior, o caminho mais longo está no centro da vontade de Deus. É a única maneira de chegarmos até o fim, ao nosso destino. A palavra fala, ainda que seja um preço maior. A palavra diz, queridos, que quando nós somos fiéis, aos fiéis será dado de assentar-se com Ele no trono. É para quem perseverar até o fim, ainda que seja um caminho mais difícil. Conta-se a história que um explorador, um conquistador espanhol, quem contou isso aqui há muitos anos atrás foi o César Fajardo, não esqueço dessa história. Quando chegou no México para conquistar o Império Azteca, isso lá nos idos de 1500, a Bíblia fala que ele desceu com todos os seus tripulantes das embarcações, e ele mandou estragar e afundar todos os barcos para não terem chance de voltar. Isso é estar comprometido com o chamado. Quando os nossos barcos são queimados, como fala, Senhor, custe o que custar, eu jamais retrocederei naquilo que o Senhor me mandou fazer. Pedro tinha voltado à situação de origem, ao ponto onde Jesus o havia tirado de lá. A segunda questão que eu quero abordar aqui com vocês, primeiro é a restauração do propósito. Quem ama, cumpre o propósito. Talvez eu veja alguns jovens aqui, talvez seu sonho, jovem, é estar no púlpito pregando, e que tremendo sonho. A palavra fala que quem aspira o episcopado, pastorado, uma excelente coisa aspira, mas talvez Deus quer você para as nações. Talvez Deus quer você na obra assistencial, na obra social, eu não sei. E tentar insurgir-se, levantar-se, resistir ao propósito de Deus. Com certeza, queridos, além de desagradar ao Senhor, vai gerar uma insatisfação crônica no nosso coração. Quando Deus escreveu o nosso livro, a nossa história, antes de nós nascermos, Ele colocou na nossa mala tudo o que nós precisamos para cumprir aquilo que Ele quer. E se você tentar ser aquilo que Deus não quer para você, vai faltar recursos em você. Você entendeu? Se você tentar abrir o seu negócio, se isso não é o que Deus tem para você, você não terá condições de tocar até o fim. Se você tentar falar, não, o que eu quero é o ministério da música, e Deus está falando, não, eu quero você na intercessão, não vai dar certo. Se Deus fala, não, eu quero a intercessão, Deus fala, não, eu quero você no ministério infantil, onde Deus escreveu a sua história. Onde você deve estar, é isso que importa. Segunda coisa, você já conhece esse diálogo, e que no original, a frase, Pedro, tu me amas, essa frase ela tem diferenças na sua tradução original, na palavra amor, amas. A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro é, Pedro, amas-me mais do que estes outros? E aqui Jesus está querendo falar, eu sei que você me ama, mas o seu amor deve ser a única motivação. A primeira coisa, Jesus está restaurando o propósito. A segunda coisa, Jesus está realinhando a motivação de Pedro. Falando, o seu amor tem que ser a única motivação que te guia no seu propósito. Porque Jesus começa falando, Pedro, amas-me mais do que esses outros? Às vezes a gente lê rápido o texto e parece que Jesus está fazendo a mesma pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes. Pedro, você me ama? Mas não é a mesma pergunta. A primeira é, amas-me mais do que esses outros? Ou seja, quando Pedro disse na ceia, Senhor, ainda que esses outros te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jesus está querendo falar para Pedro, talvez lembrá-lo lá, que Pedro estabeleceu uma conexão com o outro, uma referência do outro. E Jesus está querendo falar aqui para Pedro, Pedro, você me ama mais do que alguém? Mais do que esses outros? Será que é isso que Deus espera de nós? Que sejamos melhores ou mais do que um outro? Não, o nosso amor, nem o nosso serviço pode ser comparado com ninguém. Queridos, nós estamos nessa lida aqui,
E cada um no seu chamado, não para sermos melhores do que ninguém, nem melhores nem piores. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor para aquele que se entregou na cruz e deu o seu melhor por nós. Mas a comparação pode nos levar a muitos aqui a querer retroceder. Talvez Pedro, por ter falado aquilo, agora estivesse dominado pela sua culpa, pela sua vergonha, e se sentindo pior por ter traído. E será que Pedro é pior por ter traído Jesus? E aonde estavam todos os outros? Mas quando você estabelece uma comparação, quando a sua referência não é o céu, não é a vontade de Deus, mas é o que você vê no outro, você está correndo sério risco de abandonar o seu propósito, porque sempre você vai achar quem faça melhor do que você, assim como quem faça pior. E Deus não quer que você seja melhor nem pior do que ninguém. Deus quer que você cumpra tudo aquilo que Ele te pediu. Como a comparação tem nos levado a desistir de darmos o melhor para o Senhor, porque às vezes você olha alguém que é melhor em alguma área, que prega melhor, que canta melhor, que ensina melhor, que cozinha melhor, que serve melhor, e você fala, meu Deus, não sou eu que tenho que fazer isso, porque fulano faz tão melhor, mas quem falou que Deus quer que você faça como fulano? Porque talvez você cozinha muito pior do que alguém que você admira. Fala, eu gostaria de cozinhar assim. Eu me sinto assim uma péssima dona de casa. Mas talvez você dirige muito melhor do que ela. Então cada um tem a sua medida nas suas virtudes. E infelizmente a internet, as redes sociais hoje, tem agravado muitíssimo essa questão. Porque olhamos à nossa volta, ao nosso derredor, e vemos, puxa, o ministério de fulano que é bem sucedido, puxa vida, essa pessoa aqui que é influente, que está fazendo história, olha quantos likes, olha quantos seguidores, olha quantas igrejas já abriu, olha quantas pessoas já tem na sua igreja. Escuta uma coisa, pastores, Deus não quer que a sua igreja seja maior nem menor do que a de ninguém. Deus quer que você dê o seu melhor sempre, naquilo que Ele te chamou para fazer. Líder de célula, Deus não quer que a sua célula se multiplique mais ou menos do que a do outro. Deus quer que a sua célula seja o melhor que ela possa ser, independente do que você vê ao seu lado. Não estabeleça parâmetros de comparação. Isso agride a voz de Deus na sua vida. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, porque somos diferentes e a nossa capacidade é diferente. Limites que Ele nos colocou, a palavra fala que Deus colocou limites aos homens, dos quais não passará. Mas aí você fala, olha o outro, fala, eu queria fazer, então eu vou tentar, e você vai viver frustrado, porque não vai conseguir, porque Deus colocou em nós limites e virtudes. Respeite, se ama e se dê o seu melhor, porque você ama. Não para ser melhor, não para ser reconhecido por ninguém. É para se superar. Você está concorrendo, você está competindo com alguém. Com quem? Com você mesmo. Amar mais hoje do que ontem. Servir mais hoje do que ontem. Jesus contou uma parábola, olha como a comparação é terrível. Jesus contou uma parábola dos trabalhadores na vinha. Que no começo do dia ele foi e chamou trabalhadores para a sua vinha para trabalhar o dia inteiro e ofereceu um salário. Passou 3 horas, chamou mais alguns e ofereceu o mesmo salário. Passou mais 3 horas, chamou mais alguns e ofereceu o mesmo trabalho, e no fim, o mesmo salário. E no fim, chamou alguns outros e ofereceu o mesmo salário. E todos concordaram e foram com alegria. E todos se sentiram capazes e participantes, felizes. E na hora da recompensa, quando os primeiros receberam, a Bíblia fala que eles ficaram ok, felizes. Eles não estavam decepcionados, eles não estavam frustrados, mas na hora que eles viram que quem trabalhou menos recebeu o mesmo salário, eles se indignaram. Eles se voltaram contra aquele que determinou o seu propósito. Por quê? Porque falou, não, mas esse trabalhou menos e recebeu mais. E a resposta de Jesus foi que o Senhor falou, mas eu não cumpri com você o nosso combinado, eu não te sustentei, não te fortaleci, não estou te pagando, não estou te retribuindo, não estou te recompensando, conforme eu prometi. O que te importa se eu quero dar mais a esse? Talvez aqueles últimos viessem do outro trabalho, tivessem deficiências físicas. Estou supondo aqui, eu estou querendo dizer que Deus é justo sempre, Ele não falha.
quando te fez assim, com seus limites e capacidades. Não olhe para o lado. A comparação é o pior que você pode estabelecer no seu ministério, porque você vai abandonar o seu propósito. Com certeza. O seu olhar tem que ser para cima, a sua referência está em cima. Naquele que te chamou e naquele que te capacitou. Dê sempre o seu melhor. Fuja da comparação. Então, quando Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Na verdade, Jesus está querendo falar, Pedro, não é para ser melhor do que os outros. É para ser fiel até o fim, para mim. Não tem a ver com os outros, tem a ver com o seu amor por mim. Você me ama e isso é suficiente, não tem que ser mais nem menos do que os outros. A questão da motivação. Não é para ser visto pelos homens. Quantas vezes a gente está atrás disso, querido? Reconhecimento. A gente precisa de aprovação. A única aprovação que eu e você precisamos é dos céus. Gosto de uma música da Alissa Subirá, eu sempre falo dela, que diz, é tudo para a audiência de um. É tudo para a audiência de um, é para isso. Talvez Pedro tivesse olhado e falado, não, mas nenhum desses aqui negou Jesus, só eu sou o pior. Não, o pecado de Pedro não fazia pior do que os demais. Nem as suas juras de amor e o seu coração queimando de Jesus o fazia melhor. Precisamos cumprir o nosso propósito, porque amamos e ponto, independente daquilo que as pessoas que estão ao nosso lado estão fazendo. Sem amor, qualquer obediência se torna apenas legalismo. O que nos motiva, a base do nosso propósito tem que ser tão somente o amor e não a competição. Ontem, o pastor JB aqui citou, falando sobre os amalequitas, e que palavra, hein, irmãos, que tremendo. Mas ele fala onde nasceu, ali a sua origem, Esaú, que era o avô dos amalequitas. E Esaú, olha o que diz a Bíblia. Em Esaú, eu vou ler o texto que ele citou. Diz assim, em Gênesis capítulo 28, versículos 6 a 9. Quando Isaque e Rebeca abençoam Jacó para ir lá para a Mesopotâmia, se casar, arrumar uma mulher e ficar lá. Olha o que diz, vendo pois Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo, olha a quantidade de vendo, pois Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó abençoando a seu pai e a sua mãe fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. A motivação de Esaú de dar o troco, principalmente a Jacó, mas a seu pai também, movido de inveja por aquilo que ele olhava, o fez perder o foco e o propósito. A escolha, a decisão, as atitudes são baseadas em homens e não na voz que guia dos céus. E vendo, o que você está vendo? Aonde estão colocados os seus olhos? Não adianta, irmãos, a comparação vai nos levar ao retrocesso no nosso propósito, porque não existe comparação. Eu costumo dar um exemplo, né? Qual que é, por exemplo, o estilo arquitetônico mais bonito, mais importante? Talvez o mais rico, que custa mais caro. Qual é o estilo arquitetônico melhor? Qual é o melhor dos estilos arquitetônicos? Clássico, moderno, retrô, vintage, rústico. Qual que é deles o mais importante? Depende do propósito. Você não vai colocar bancos de madeira, né, e rústicos em um palácio, porque não cabe o propósito, mas também você não vai colocar lustres de cristais em uma fazenda com tapetes claros, sofás claros. Cada estilo arquitetônico cumpre o seu propósito. Então não olhe para o estilo arquitetônico do lado. A mania de acharmos que o outro faz melhor. Vocês conhecem a minha história aqui, mas talvez tenha alguém aqui pela primeira vez.
Por muitos anos na minha vida, eu jamais consegui pregar, 12 anos à frente no ministério como pastora, fazendo de tudo um pouquinho. Entretanto, isso daqui era impossível para mim, pegar esse microfone e pregar. Até hoje é difícil, tenho que confessar. Mas desde o dia que eu entendi, que eu ouvi a voz do Senhor, dizendo: Mônica, você não será avaliada pelos resultados, mas pela sua disposição e fidelidade. A partir daquela madrugada que Deus me revelou isso, eu fui liberta. E aonde estava o problema na minha vida? Vocês já sabem. Desde a minha infância, eu fui criada pelos meus pais para ser uma garota nota 10. Então, em toda a nossa família, nos 23 primos que éramos, eu, minha irmã e meu irmão, nós éramos os mais comportados, porque meu pai exigia isso de nós. Então, dava a ele orgulho e alegria numa reunião de família, enquanto todos estão aprontando, e nós estávamos ali sentadinhos, bem comportados. Na escola que meu pai pagava, e às vezes até sem poder pagar uma escola para nós, ele exigia as boas notas. Então, quantas vezes eu chegava com aquele meu boletim, só notas boas, mas ele falava: esse 8,5, esse 9, da próxima vez vai ser 10, né? Então, eu fui crescendo, entendendo que a nota 10 é a única que agrada o pai. Meu pai não dizia isso, mas pelas suas atitudes, que eu dou graças a Deus, que por um lado, elas me impulsionaram a ser o melhor, a ser excelente, e por conta disso eu tive grandes conquistas na vida, mas por outro lado, engessaram um sofisma dentro de mim, que a nota 10 é a que vale a pena. Você arriscar, você competir, você fazer algo. E eu lembro que a primeira nota vermelha que eu tirei na vida foi quando eu entrei aqui na faculdade. Por conta da exigência do meu pai, eu fui capaz de entrar numa faculdade, na USP aqui, na época em que a concorrência era altíssima na faculdade de odonto. E eu lembro que no primeiro semestre tinha tal da anatomia da cabeça. Decorar todos os ossos, vasos, nervos, tudo da cabeça. E os veteranos, eles aterrorizavam os bichos, né, os calouros, dizendo: vocês vão ver quando sair a lista hemorrágica. Chamava lista hemorrágica, a lista das notas, que era fixado no laboratório de anatomia. E eles falavam: já saiu a lista hemorrágica? Vocês vão ver. E o meu coração ficava tu. Por quê? E o medo de tirar uma nota vermelha? Eu jamais tinha tirado uma nota vermelha na vida. Como assim? Quando eles saíram gritando pelo corredor: saiu a lista hemorrágica, irmãos, eu fiquei esperando todo mundo ir, lutando contra mim mesmo, para falar: meu Deus, e agora? Será que a minha nota vai ser vermelha? Quando eu cheguei lá, era uma nota vermelha. E eu me sentia a maior de todas fracassada por uma nota vermelha que eu tirei na minha vida. Foi o que Pedro estava sentindo aqui. Quando você se compara com os outros, quando você se compara com quem tira 10, com quem tira 9, você vai se sentir um fracassado. Mas a minha nota vermelha era uma das mais altas. Praticamente toda a sala ficou com nota vermelha, foi terrível mesmo. Mas para mim aquele era um atestado de fracasso. Então, quando Dani muitas vezes pedia: Mônica, prega na igreja, você pode abençoar, você se comunica bem, conhece a palavra, eu falava: não, é impossível, porque aqui, no meu inconsciente, nas minhas emoções, eu tinha um entendimento: por melhor que eu pregue, eu nunca vou tirar uma nota azul diante do que ele prega. Não sou eu que tenho que estar pregando, tem que estar pregando quem tira nota azul, quem tira nota 9, quem tira nota 10. Esse púlpito é para o JB, para o Danilo, não é para a Mônica. Mas se Deus te deu um dom, execute-o, cumpre o ministério, independente da nota que os homens vão te dar, porque não é pelos homens, é pelos céus, é pelo Senhor, é por aquele que te deu a vida. Faça o seu melhor e ponto. Quantos líderes de célula dando desculpas? Eu falo desculpa porque é desculpa. Mas eu não sei falar, eu acho que as pessoas não vão assim confiar em mim. Irmão, faça o seu melhor. Jesus podia ter escolhido 12 Pedros, esses homens impetuosos, corajosos, que andam sobre as águas. Não, ele escolheu um Pedro, mas escolheu um Natanael, um Bartolomeu, um Tiago, filho de Alfeu. Você sabe o que esses fizeram? A Bíblia fala pouco deles, mas Jesus falou: vocês são importantes na equipe, e vocês são importantes na pregação do Evangelho no mundo. Fuja da comparação. Faça o seu melhor e ponto. Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Jesus está ajustando a questão da comparação. A segunda pergunta, na verdade o diálogo, ele é assim: Pedro, você
me ama, é ágape, amor perfeito. Pedro, você me agapau mais do que todos esses outros? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu, que eu te amo com amor de amigo. E aí Jesus pergunta segunda vez a Pedro: Pedro, você me agapau? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te filéu. E aí Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, você me filéu? E Pedro fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te filéu. Ou seja, o meu amor por você não é perfeito, tu sabes disso. Agora olha que lindo, porque Pedro está confessando, Jesus está instigando. Pedro, você me ama com amor perfeito? Pedro está falando: não, meu amor é imperfeito. Pedro, você me ama com amor perfeito? Não, meu amor é imperfeito. Pedro, você me ama com amor imperfeito? Sim, Senhor. Você sabe que é com amor imperfeito. Ótimo, cumpre o teu propósito. É impressionante esse Jesus, que sabe que o nosso amor é imperfeito, que o nosso ministério é imperfeito, que as nossas atitudes são imperfeitas, que as nossas famílias são imperfeitas, que as nossas pregações são imperfeitas, que as nossas células são imperfeitas, que tudo quanto fazemos é imperfeito, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Jesus sabe isso e mesmo assim está dizendo: yes, cumpre o meu propósito. Ele não está esperando perfeição, ele está esperando obediência, sujeição, fidelidade, disposição. Não é perfeição, porque era essa a minha desculpa. Não, enquanto eu não tirar nota 10, não vale a pena eu fazer, mas vale a pena. É amor perfeito, é amor imperfeito, mas é com o amor imperfeito quem nós somos. Se o nosso coração tem amor por Jesus, a gente vai cair, como Pedro era imperfeito. Ele tinha amor, ele falava: Senhor, eu vou dar minha vida por ti. Provou-se que era filéu, provou-se que era imperfeito, porque quem agapau vai até o fim, como Jesus foi. Jesus sim, agapau. Ele ama com amor perfeito. Por isso que ali no Getsemane falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele foi. Isso é agapau. E um dia nós vamos agapau, irmãos. O dia que nós formos como Ele é, nós amaremos como Ele nos ama. Que bom saber que um dia eu vou poder oferecer ao meu Senhor um amor perfeito, que Ele é digno. Mas por enquanto o que eu posso oferecer passa pela humanidade, pela imperfeição. Jesus não está contando com a sua perfeição, Jesus está contando com o seu tudo. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala: meu irmão, Jesus não quer a sua perfeição, Jesus só quer o seu tudo. Por último, queridos, Jesus está falando: primeiro, Pedro, se você me ama, você cumpre o meu propósito, você obedece. O problema não está no amor, está na obediência. Depois, Jesus fala: mas eu não quero só a sua obediência, eu quero que seja por amor. Tudo que não é a base amor se torna legalismo. Porque se você tiver amor, ainda que você caia, ainda que você negue, você vai levantar e vai permanecer. Se amamos, não desistimos. Não desistimos do casamento, não desistimos de um filho, não desistimos do ministério. Aí Jesus vem falando da motivação, que é o amor. Que o amor não pode ser para competição, nem para perfeição. Ele deve ser o melhor, o intenso. E a terceira coisa, Jesus está querendo respaldar o processo. Versículo 19 e 22 fala assim: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que venha, que te importa quanto a ti? Segue-me. Ele está falando aqui, Jesus, depois de falar para Pedro: Pedro, hoje você faz o que você quer, mas um dia vai chegar em que vão te cingir, vão te pegar pela mão e te levar para um lugar onde você não quer. E isso ele disse com respeito ao tipo de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. Então Jesus está falando da morte terrível que Pedro vai enfrentar. É o processo
O processo do propósito que inclui as dificuldades. E Jesus é tão lindo, Ele é a verdade, Ele nunca escondeu isso de nós, como o JB falou ontem aqui. Desde o começo Ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Era assim, Jesus não iludia ninguém, falando, vinde, olha, vai ser fácil cumprir o propósito. Ele falou, não vai ser fácil, no mundo tereis aflições. Então, Ele já nos preveniu, o processo custa um preço. Para se cumprir o propósito, é preciso fidelidade durante o processo, ainda que isso nos custe um preço. E a palavra é, quanto a ti, segue-me. Vai ter crises, vai ter dificuldades, muitas vezes você vai até cair, mas quanto a ti, segue-me. Seguir fala de duas coisas, fala de proximidade e fala de perseverança, de continuidade, de intimidade, as duas coisas nessa palavra. Seguir-me, quanto a você, segue-me. O que Jesus está querendo falar, Pedro, nos momentos mais difíceis que você terá que enfrentar, guarda a perseverança e o relacionamento e a intimidade. Segue-me. Então Jesus está aqui querendo desatar, causar um rompimento na vida de um Pedro que está envolto, amarrado nos seus dilemas, nas suas questões, frustrado, decepcionado consigo mesmo. E Jesus está querendo falar, olha, não vai ser tão fácil quanto você pensa. Aliás, Jesus nunca prometeu que seria fácil, Ele só prometeu que estaria conosco todos os dias, todos os momentos. Que bom que Ele nos avisou que seria difícil, porque nós já estamos preparados. Ninguém aqui está iludido de que o ministério é fácil, a célula é fácil, o ministério da música é fácil, o ministério da palavra, o do aconselhamento, o ministério da ação social, o ministério infantil, qualquer um. Ninguém aqui está iludido que é fácil. Todo mundo sabe que terá problemas, mas por Ele vale ou não vale a pena? Por Ele vale. Mas para a gente não desistir nas nossas crises, Jesus está alertando, siga-me, quanto a ti, só permanece seguindo, ou seja, proximidade, intimidade e perseverança. É isso que Ele espera de cada um de nós. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Olha só, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Jesus quer que a gente seja perseverante. Mas como ter perseverança, querido? Como ser perseverante? A gente só desenvolve perseverança em uma resistência. Quando você senta aí numa churrascaria diante de uma picanha maravilhosa, desculpe aí, né, já que eu já fiz você salivar, mas você precisa de perseverança para comer aquela picanha. Você fala, olha, cara, hoje eu perseverei, comi até o fim aquela picanha assim. Se te dão aí uma semana de férias em um resort, você vai lá para não fazer nada, tudo pago, tudo na beira de uma praia, você precisa perseverar e permanecer 7 dias, você perseverou firmemente, 7 dias de férias em um resort, tudo de graça. É perseverança isso, queridos? Não, você persevera, você se torna perseverante quando você enfrenta resistência, oposição, dificuldades, tribulação, injustiça. E Jesus está querendo falar que a gente vai precisar de perseverança. Ou seja, que nós vamos ter que enfrentar dificuldades, porque a tribulação produz perseverança. Nós não podemos deixar, queridos, que o pecado... Jesus está querendo falar, Pedro, você está aqui diante do seu pecado de traição, né, amarrado no seu sentimento de medo, você ficou com medo, mas nada disso pode te impedir, te deter. Você tem que resistir, ser perseverante nas circunstâncias, nos sentimentos e no pecado. As 3 frentes que irão se levantar. As circunstâncias, isso envolve pessoas, dificuldades, circunstâncias, enfermidades. Os sentimentos, inapropriação, desvalor, incapacidade, medo. E o pecado que muitas vezes entra nas nossas vidas. O que Jesus está querendo falar é, continue, levante, continue, não desista, perseverança. E o segredo está na intimidade. Quanto mais perto de Jesus, mais forte você é.
Quanto mais perto de Jesus, mais forte. Está difícil superar, aproxime-se mais de Jesus. Mais tempo de intimidade, mais tempo de oração. Já estou acabando, eu queria chamar aqui o pessoal da música. Tem um texto muito tremendo em Hebreus, eu gosto, porque fala bem da nossa lida e o quanto necessitamos de perseverança. Fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade. Irmão, eu preciso de perseverança. Você também. Perseverar é levantar apesar de. É continuar mesmo que. Isso é perseverança. Inclui desconforto. Inclui resistência. Jesus falou, vocês têm necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, ele está falando aqui de propósito, a vontade de Deus não é a sua. Então, na vontade de Deus, nós vamos ter, sim, resistência e desconforto, ainda que seja a vontade de Deus. Que tem gente que pensa, não, a vontade de Deus vai dar tudo certo, porque da vontade de Deus, ele vai à frente, dá licença, ó, a Mônica vai passar, dá licença, é assim que Deus faz? Não, porque eu preciso ser perseverante. Então, ele deixa muitas resistências no caminho. Havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É o que estava acontecendo com Pedro. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele prometeu sim que teríamos dias difíceis. Ele prometeu sim que teria dias difíceis, seríamos resistidos. Ele falou, o mundo vai odiar vocês. Ele foi tão sincero, ele é a verdade, ele não nos escondeu isso. O mundo vai odiar você, mas ele falou, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Eu vos envio para o meio de lobos, de serpentes, de escorpiões. Mas eu vos dei autoridade para pisardes. Olha o respaldo do Senhor no nosso processo. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode. Vocês vão tentar, mas se você permanecer fiel ao propósito, se o seu amor, apesar de imperfeito, ele é intenso, ele é o máximo que você pode. E o amor, ele é visto, viu, gente? Não adianta a gente falar aqui, né, que ama. Não adianta. Jesus quer ver o amor. Você já conhece a experiência, eu não vou contar de novo, quando o Gabi tinha 10 anos. Que por sonhos, por revelação de algumas pessoas, Deus me convenceu que iria levá-lo. E mesmo assim, numa noite que antecedia a viagem que ele iria fazer, eu tive um sonho, ele entrando no avião, o avião explodia. Eu já tinha tido algumas 3 palavras falando que, pelo menos demonstrando que Deus iria levá-lo. E naquela noite a minha vontade era retê-lo. Mas no sonho, quando o avião explodia, eu falava assim, Senhor, e agora? O que vai ser da minha vida? Quando amanheceu, eu peguei a mala, eu falei que eu dei, Deus sabe disso, que era o último abraço. Na minha cabeça seria o último abraço. Abracei meu filho bem apertado e deixei eu ir. E eu falei, Senhor, eu vou responder ao Senhor o que vai ser da minha vida, se um dia o Senhor levar o meu filho. Sabe, querido, nosso amor tem que ser intenso e ele precisa ser visto. O quanto nós estamos dispostos a pagar de novo, a levantar de novo, a perdoar de novo, a insistir mais uma vez, a abrir mais uma casa de paz. Todos os anos, a gente aqui na comunidade, nós vamos entrar na campanha de casas de paz. E sabe o que a gente mais escuta? Ah, não, cansei. Já vi 4, só uma deu certo, estou cansada. Onde está a sua perseverança? De fazer aquilo que Ele te ordenou. Ele te ordenou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Você conhece uma estratégia melhor do que essa? Vem uma direção aqui do púlpito da sua igreja, seja qual for a sua igreja, e você tem a desculpa de que não vale a pena porque eu já tentei. Mas a perseverança é tentar até o fim. É tentar, é morrer tentando, é morrer no ringue.
é morrer no ringue. Essa é uma oração que eu falo: Senhor, por mais difícil que sejam as lutas que eu tenho que enfrentar, se eu tiver que morrer, que seja lutando, não por abandono. Tem que ser assim, queridos. O nível de renúncia, o nível de doação, eu queria que você fosse ficando em pé. Precisa ser: não, eu posso viver sem qualquer coisa, e eu posso fazer a mesma coisa até o fim, ainda que sem resultados, se eu sei que essa é a vontade de Deus. Porque não é pelo resultado. Lembra o que Deus me falou: Mônica, você não será avaliada pelo resultado, mas você será avaliada pela fidelidade, disposição de manter aonde eu te quero, aonde Deus te quer, o que Deus espera de mim e de você. Foi dada a largada das casas de paz. Queridos, eu também tenho argumentos. Eu não sou uma evangelista que nem a minha Carolzinha, que sai arrastando, né? Arrastando um monte de gente atrás dela, prega para poste, para cachorro, para todo mundo. Um dia a gente estava almoçando na nossa casa, eu moro no 9º andar, e de repente, pá, um barulho. Aí, ai, viu o grito. Menina, ela foi assim, ela foi a primeira a levantar da mesa, foi lá, olhou, um acidente, catou o gato, falou: vamos descer. Eu falei: gente, essa menina, o que ela vai fazer? Eu falei: não, é porque ela está fazendo medicina, vai prestar socorro. Na hora que eu olho, ela está lá orando pelo o acidentado, e falando e ministrando de Jesus, e já pega o nome, já convida para a célula. É assim. Eu não sou assim, mas eu estou debaixo da mesma unção, da mesma direção profética. Ide, nós vamos invadir essa cidade, nós vamos abrir mais casas de paz do que nunca. Eu tenho uma palavra e eu vou ser perseverante. Sim, eu já abri muitas casas de paz que não vingaram. Já abri também que vingaram. Temos alguns líderes aqui que são os nossos filhos da paz. Mas ainda que não tivesse nenhum, eu não estou aqui por conta de resultados. Eu estou aqui para agradar um. É tudo para a audiência de um, para fazer aquilo que Ele me espera que eu faça. Quando Deus chamou Jeremias, e Jeremias tentou sair: não sou capaz, tem gente que faz melhor, escolhe outro, eu sou criança ainda, Senhor, eu não sei falar, escolhe outro. E Deus o convenceu de ir. E fazer o quê? Pregar arrependimento, impedir com que Babilônia viesse, levasse o povo cativo. Deu certo, gente. Deu certo o ministério de Jeremias. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, jogado no fundo do poço, deixado com fome, esbofeteado, caluniado. E deu certo o que ele fez? Não deu certo. Não deu certo. Porque Babilônia veio e levou todo o povo cativo. Mas deu certo. Porque quando todo o povo cativo foi levado, o rei morto e os seus filhos também, o rei cego e os seus filhos mortos na sua frente, Nabucodonosor mandou um recado para Nebuzaradão, seu general: não toque num tal de Jeremias, o profeta. Faça tudo o que ele te disser. Aí está a diferença entre cumprir o propósito, ser fiel até o fim, mesmo que não tenhamos o resultado que queremos, ou o resultado que os homens querem ver. É por amor, é por amá-lo. É por amá-lo que eu vou até o fim. Eu não vou retroceder, eu não vou desanimar. E se eu cair, eu vou levantar, eu vou continuar. E se me criticarem, eu vou permanecer fazendo o mesmo. E se me rejeitarem, nada vai mudar. Eu sigo firme no meu propósito, que a minha motivação é amor. E eu já estou respaldado no meu processo. Ele não vai me deixar, nunca, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Fecha seus olhos, por favor. Talvez você tenha que consertar algumas coisas na sua motivação. Talvez você esteja fazendo não exatamente o que Ele te pediu, e você sabe disso. Você sabe disso. Você tem dúvidas no seu coração. Muitas vezes você sente pesado porque não está fazendo aquilo que Ele te pediu. Sua correria não tem deixado você responder o seu chamado. Suas dívidas não tem deixado você responder o seu chamado.
Mas um dia nós seremos cobrados, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Ele nos mandou fazer. John Bevere fala isso no seu livro Movidos pela Eternidade. Não seremos cobrados, julgados, nem recompensados por aquilo que estamos fazendo, mas por aquilo que Ele nos mandou fazer. Ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, se não for por amor, se não for naquilo que Ele te pediu, de nada vai adiantar. Desperdício de tempo, desperdício de vida, de esforço. Não é o que você faz, é porquê e para quem você faz. É o porquê e para quem. É para você ou é para Ele? O seu trabalho, o seu salário, a sua família, o seu tempo, é para você ou é para Ele? Não é o que necessariamente você faz. Parece que pode ser tudo certo, tudo correto, mas não é o que, é para quem. É porquê. Deixa Deus alinhar na sua vida. Estou